Conectado na Saúde, nós estamos começando mais um podcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou a Luana Pacheco. Nós estamos no podcast Conexão Saúde Minas. Para você que não nos segue, eu já te convido a clicar aí no sininho e ativar as notificações e se inscrever no nosso canal, no Conexão Saúde Minas, no YouTube. Também no Instagram, nas nossas redes sociais, no Instagram. Vem nos acompanhar. Nós estamos trazendo sempre conteúdos de valor, conteúdos científicos, conteúdos que agregam para a sua vida, para a vida da sua família. Informação salva vida, informação certa, ela faz diferença no nosso dia a dia. Então, tem muitas informações correndo aí nas redes sociais, mas será que de fato são informações relevantes? São informações confiáveis? Então, o podcast Conexão Saúde Minas, ele vem para falar de conteúdo científico, para falar de um conteúdo que agrega valor para o seu dia a dia. Hoje eu quero começar mais uma vez agradecendo a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui, né, contribuindo para tantas pessoas que já gostam, já curtem o nosso canal, já estão aqui conosco. E convido você também a divulgar para aquela pessoa que ainda não conhece a nossa rede, que ainda não está conectada aqui com a gente, para que essa pessoa também receba essas informações de valor. Nós já recebemos inúmeros profissionais, geriatras, é, nessa semana, mastologista, fisioterapeuta, farmacêutico, profissionais da área de saúde estética, enfim, nós temos abordado diversos temas que contribuem para a sua qualidade de vida, para a sua saúde, para o seu dia a dia, para que você consiga realmente ter informação de valor com você. Eu quero agradecer hoje os nossos patrocinadores, as pessoas que acreditam nesse projeto, a começar pela Fênix Gestão em Saúde, que é uma empresa de urgência e emergência, tem as ambulâncias aí rodando na cidade. É uma empresa que também trabalha com um slogan que eu gosto muito: nós atendemos o amor da vida de alguém. Então, uma empresa que vai além só do atendimento médico, mas que olha toda a dimensão do ser humano, né? O atendimento que nós fazemos de pessoa para pessoa, nós profissionais como instrumentos, mas atendendo ali sempre o amor de alguém, uma pessoa que tem um valor. A iCare, que é a minha empresa, a maior patrocinadora, incentivadora aqui do podcast. A nossa empresa, ela é uma empresa de assistência domiciliar e também uma empresa de treinamento e desenvolvimento de profissionais. O nosso foco maior é a prestação de serviços de saúde com excelência. Então, nós acreditamos no ser humano, nós acreditamos que o profissional ele faz diferença. O valor que o profissional leva, a crença que o profissional leva, a forma de atendimento. Então, esse é o diferencial da nossa empresa. E aí, quer estar aqui presente todos os dias, em todas as nossas gravações e patrocinando também o podcast. A Copy Assist, que é presidida pelo Hudson e pelo Bruno, é uma empresa de técnicos de enfermagem, enfermeiros. Os meninos eles realizam treinamento desses profissionais, um treinamento que prepara o profissional para entrar no mercado, prepara o profissional para entrar no mercado de forma técnica, de forma assertiva, para contribuir para as instituições, tanto hospitais quanto empresas de atenção domiciliar. O mago das fórmulas também, que é o Dr. Diego Melo, que é um querido, está aqui conosco, né? Trabalha na área de saúde estética, referência no mercado de saúde estética, está sempre aqui conosco, está patrocinando também o podcast, presente aqui diariamente, né? A gente está sempre compartilhando conteúdo dele, Dr. Diego, e ele também compartilhando nas suas redes sociais. Um beijo grande para o Dr. Diego, muito obrigada, é um carinho muito grande que a gente tem por ele. E o projeto Famílias Raras, presidido pelo André, que está aqui atrás das câmeras, e pela Marina, que é um projeto que apoia famílias que possuem pessoas com doenças raras, principalmente crianças e adolescentes com doenças raras. Então, todas essas famílias que precisam de suporte, o projeto Famílias Raras oferece, tá? Ele oferece suporte jurídico, ele oferece o suporte assistencial e a terapia familiar no caso de um diagnóstico de uma síndrome rara, seja ela qual for. Então, muito obrigada por cada um dos patrocinadores, por vocês acreditarem nesse projeto. É um projeto que não tem fins lucrativos, é um projeto que realmente o propósito maior é levar informação segura,
é difundir informação de relevância, é levar conhecimento, né? É trazer informações ali que muitas vezes a pessoa que não tem contato com os profissionais de saúde, tem ninguém na família que é profissional, tem ninguém na família que trabalha na área, onde que essa pessoa busca informação? Então, aqui no canal é uma informação que nós entregamos de maneira segura para você. E hoje nós vamos falar de um tema que incomoda muito a gente. Quem gosta de sentir dor, né, gente? Hoje o bate-papo é sobre dor relacionada à fibromialgia. É um tema que envolve muitos tabus, uma doença um pouco diferente, misteriosa, eu diria, né? Que a gente, quando não entende, a gente acha que tem vários mitos aí relacionados à fibromialgia, que a gente vai falar aqui hoje. E aí nós estamos muito felizes com a presença do Dr. Lucas Mundim. O Dr. Lucas é fisioterapeuta, ele é especialista no tratamento da dor e ele traz tecnologias e tratamentos aí alternativos que trazem de fato solução e qualidade de vida para esses pacientes que o buscam. Seja muito bem-vindo, doutor Lucas. Oi, Luana, boa noite. Fico muito grato estar aqui mais uma vez no podcast e venho aqui para poder explicar para as pessoas, né, para fornecer essas informações, porque é exatamente isso que você falou, as pessoas não têm a informação. Então, ela segue somente a informação que ela tem e às vezes está deixando de procurar outras alternativas de tratamentos porque Por acha não que ter às vezes é só acesso. um único acesso, uma única alternativa que ela tem. Isso mesmo, a gente faz a diferença entregando a informação correta. E na sua área, a área que você já tem quantos anos que você atua? Eu já tenho 19 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho primeiro sobre a sua trajetória, antes da gente já entrar na temática, para o pessoal te conhecer, né? Saber um pouco da sua trajetória. Você já esteve aqui, quem quiser assistir, tem um outro vídeo aí falando sobre uma temática diferente também com o Dr. Lucas, mas se apresenta para o pessoal te conhecer, né? A sua formação, quanto tempo que você já atua no tratamento à dor, por que que você escolheu essa área? Certo. Eu sou formado desde 2005 em fisioterapia. Comecei a trabalhar em clínicas de fisioterapia. Eu tinha minha própria clínica junto com os meus irmãos, então eu tenho outros dois irmãos fisioterapeutas também. Olha só que legal. E nós trabalhávamos principalmente relacionado à parte ortopédica. Então, dores relacionadas a lesões ortopédicas, pós-operatórios. Isso era o de praxe, o que mais acontecia dentro de nossa clínica. Eu Uhum. também fiz formação em RPG, então eu atendi muitos casos de O que que é RPG, doutor? reeducação postural global. É uma técnica que treina a parte de postura, né, para a coluna, Uhum. então ela é tanto preventiva quanto tratamento para desordens posturais e dores de coluna de uma forma geral. Uhum. Aí eu fiquei mais ou menos 12 anos trabalhando dessa forma. Atendia diversas situações, diversas lesões em vários segmentos do corpo. Uhum. Então, eu Uhum. tratava problemas no pescoço, nos ombros, na coluna torácica, na coluna lombar, quadril, joelho, pés. Desde dor até realmente a reabilitação da postura. Sim, sim. Às vezes a Certo. pessoa procurava e falou assim: Olha, eu tive uma paciente que foi muito interessante. Ela falou assim: Olha, eu não estou conseguindo cortar as unhas dos meus pés, eu não estou conseguindo mais lavar os meus pés, lavar minhas costas. E aí eu falei: Mas senhora, a senhora não faz atividade física? Não, não faço nada. Então eu vou fazer um planejamento aqui para a senhora, para a gente fazer alguns exercícios, treinar a senhora para que a senhora consiga. E foi muito interessante que ela conseguiu, ela ficou Olha muito que feliz legal. nisso. E isso mostra que a qualidade de vida da pessoa estava caindo enormemente porque não conseguia fazer já coisas muito simples, muito básicas, né? Uhum. É um E pouco do que a gente vai falar hoje também, sim, né? e isso acaba sendo uma porta aberta para adoecer outras coisas e machucar outras coisas, que depois se tornam muito mais difíceis de serem tratadas. Uhum. Eu fiquei 12 anos, então, dessa forma, trabalhando na minha clínica. Perfeito. Eu me mudei para o Mato Grosso. Morei lá por 6 anos. Lá no Mato Grosso, tinha uma precariedade muito grande de certos tratamentos. E quando eu cheguei na cidade, levei algumas coisas novas, inovações em técnicas de tratamento, eu comecei a trabalhar e surgindo muitos pacientes. E eu fui vendo essa necessidade, eu falei, gente, as pessoas estão aqui, estão acostumadas sempre a fazer as mesmas coisas, mas
aqueles que não estão tendo bons resultados ficam a Deus dará. Uhum. E aí eles começaram a me procurar porque eu fazia algo diferente, eu tratava de uma forma diferente. Então foram surgindo pacientes com diversos tipos de dores também. E Uhum. aí começaram a surgir pacientes com enxaqueca, pacientes com distúrbios intestinais, pacientes com distúrbios psíquicos e emocionais. E aí eu empregava as técnicas que eu fazia e a gente estava tendo bons resultados. Eu encontrei um nicho, né? E eu falei, eu gostei disso, eu gosto de atender essas coisas diferentes. Você E aí gostou eu de entregar comecei, a solução, né, doutor? exato, e atender o que era mais difícil. Então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a estudar outras técnicas de tratamento que eram pouco conhecidas para conseguir atender ainda mais e melhor essas pessoas. E aí foi quando eu fiz cursos de laser, de ILIB, de terapia neural, cursos de auriculoterapia. Então eu participei de alguns congressos de dor na Sociedade Brasileira de Dor. Então eu fui fazendo minha carreira dessa forma, né? Eu fui Foi estudando mais, aprofundando. aprofundando mais nisso. Só em terapia neural eu fiz 5 cursos assim, ó, numa leva foi impressionante, porque a minha esposa falou, não, você vai ficar um mês sem trabalhar. Eu falei, eu preciso aprender mais. Eu quero aprender mais. Eu estava com uma sede, uma vontade de conhecer mais a respeito disso. Legal. E vamos. Acho que a gente pode começar, já que a gente vai falar sobre dor, você está contando um pouquinho da sua trajetória, entendendo que o seu objetivo principal é entregar a solução e qualidade de vida para o paciente, né? Você se identificou mais com essa área, tem trouxe aí, traçou uma carreira, né, ao longo desses 12 anos na área do tratamento da dor. E hoje a gente vai falar um pouco sobre fibromialgia, não é isso? Isso. O que que seria a fibromialgia? Eu acho que tem muitos tabus ao redor, em torno desse tema. Tabus principalmente quem não é da área de saúde, quem não estuda, né, quem não busca conhecer, é, julga muito, né, a pessoa que tem fibromialgia. Então, além de passar pela dor e pela doença, a pessoa muitas vezes escuta, isso é frescura, ou você não tem nada, né? Tem vários tabus em torno dessa alteração. O que que seria a fibromialgia? Explica para o pessoal. Então, a fibromialgia já teve várias formas de descrevê-la ou tentar classificá-la. Ultimamente virou uma síndrome, né? Que seria o quê? Um conjunto de sintomas. Então, a pessoa normalmente vai ter vários sintomas associados. Por exemplo, o principal, dor. Essa dor acaba sendo dor no corpo todo. Antigamente tinha que dar tanto 11 pares de pontos no corpo. Não, hoje a pessoa está sentindo dor generalizada e vários outros sintomas juntos, já começa a classificá-la e tentar diagnosticá-la como São, fibromialgia. são dores articulares, doutor? São dores articulares, são dores musculares, dor de cabeça, insônia, intestino preso, depressão, tristeza, fadiga crônica, quer dizer, a pessoa fica cansada pouco que ela se exercita, e aí ela começa a ter uma depressão na sua qualidade de vida absurda, aonde coisas muito simples de serem feitas acabam ficando difíceis. Por exemplo, pentear o cabelo, ficar mais tempo de pé, fazer uma caminhada de 2 quadras, que seria aproximadamente 200 metros. Então, essas atividades muito simples começam a ficar difíceis de fazer. Entendi. O E qua- problema maior ah, desse diagnóstico é que ele acaba sendo concluído não porque tem algo que fala isso é fibromialgia. Na verdade, eles vão descartando outras hipóteses, e aí quando chega lá, descartei todas que eu imaginei, não encontrei uma hipótese, é é fibromialgia. Aí se dá fibromialgia. o nome de fibromialgia. Então, quer dizer, o diagnóstico não é tão fácil. Não, de forma nenhuma. Primeiro, a pessoa vai passar por várias avaliações primeiro, para entender se não é nenhuma outra alteração relacionada, de repente, dor generalizada, pode ter várias outras Sim, doenças sim. Por associadas. exemplo, esses dias pacientes tiveram um chikungunya e falou, estou sentindo dor no corpo inteiro, minhas articulações todas doendo. Uhum. Isso não vai ser diagnosticado agora ou fechado um diagnóstico como fibromialgia. Pós-Covid também. Pós-Covid eu tive muitos casos.
até após a vacina de Covid, eu tive Após a pacientes, vacina. sim, tive muitos pacientes que falaram assim, olha, depois daquela vacina, minha saúde mudou. Ou depois que eu tive Covid, nossa, minha saúde parece que não é mais a mesma. Perfeito. É importante a gente colocar essa divisão, né, em Sim, relação à dor generalizada, porque dor pode ser sinal de uma infinidade de doenças. Então, o diagnóstico não é tão simples. A pessoa, tô sentindo dor generalizada, tô com sintoma de fibromialgia. Não é bem assim, né? E quais que seriam as causas, doutor? As causas associadas ao desenvolvimento dessa doença? olha, na minha experiência, o que eu tenho observado causando dores nas pessoas, causando a fibromialgia nas pessoas, são várias situações, né? Então, a pessoa às vezes passou por um problema de saúde no passado, adoeceu, ficou com medo. Então, nós estamos falando de quê? De uma memória de trauma, né? Uhum. Teve um acidente, nossa, depois daquele acidente eu vivo com medo de tudo, não estou O dormindo estresse bem, um pós-traumático. estresse pós-traumático, separação, traição. Nossa. Ah, ou então às vezes começou com uma bursite. Nossa, eu tinha uma bursite no meu ombro, o ombro doía, eu fui tratar, não melhorava, eu tentei fazer isso, tentei fazer aquilo, fiz várias sessões de fisioterapia, tomei um monte de medicamento, aí o pescoço doeu, aí o outro braço doeu, quando eu vi as costas, as pernas, hoje eu não durmo, hoje eu estou infeliz, hoje eu quero que a vida passe rápido. É mais ou menos assim que acontece, né? Uhum. E o que eu observo? De principal é que o problema inicial, seja ele qual for que começou, né? Esse problema inicial, quando não se encontra a causa dele e não consegue intervir sobre essa causa, vão fazer o quê? Vão tentar amenizar o sofrimento. Então, não estão tratando causa, estão remediando um sintoma, Uhum. aliviando aquele sofrimento. Só porque a pessoa se acomoda, se acostuma. Ah, eu tomo esse medicamento aqui, eu fico bem. Aí um mês, dois, um ano, três, cinco, de repente a pessoa fala, esse medicamento não está mais fazendo efeito. Só porque agora tem uma Então, enxurrada de ela não outros está tratando sintomas a que ela causa. não tratou causa, Uhum. né? E às vezes desiste de procurar. Ah, não, desse jeito que tá ótimo. Não, tô bem. E vai indo, e vai empurrando, vai deixando a própria saúde para depois. Isso é muito comum. E 90% das vezes, o paciente com diagnóstico de fibromialgia é mulher. Sério? É. Ela deixa a saúde de lado para cuidar do filho, para cuidar do marido, para cuidar da casa, para cuidar do trabalho, de qualquer outra coisa. E a saúde dela vai deixando para Vai depois. ficando para depois. Exatamente. Doutor Lucas, eu acho que essa questão da fibromialgia, e na minha cabeça mesmo, como profissional de saúde, eu ainda tenho muitos tabus, muitas dúvidas. Eu tenho pessoas conhecidas na família do meu marido que têm fibromialgia, diagnóstico fechado e tudo mais. E existem sintomas que são sintomas que eu nem não sabia, eu passei a entender um pouco mais depois que essas pessoas foram diagnosticadas, que eu fui entender que aquilo era um sintoma da fibromialgia. Um dos sintomas, e eu queria que você trouxesse um pouco mais para o pessoal, quais são os sintomas que pode ser que eu posso despertar que de repente é sintoma de fibromialgia. Um dos sintomas que eu achei bem assim diferente e que eu não tinha ideia que acontecia, né? Não tinha tanta noção, é a questão do edema em determinadas regiões próximas à articulação. Então, essas regiões próximas ao pulso, próximo ao cotovelo, né, ao joelho, um leve edema ali que você pressiona e você percebe que tem um inchaço ali, aquela região. O que seriam os sintomas para a pessoa, além da dor, né? O que a fibromialgia tem de sintoma que a pessoa pode pensar assim, opa, isso pode ser um sinal da doença? Certo. Olha, não tem nenhum sintoma patognomônico, algum sintoma que você fala, ó, esse sintoma indica aquilo, é exclusivo. Não. No caso da fibromialgia, é sempre dor. O paciente está sempre com dor. Porém, ela pode começar a doer primeiro e depois despertar os outros Traz sintomas. outros sintomas. Ou começam os outros sintomas. A pessoa é depressiva, a pessoa está sempre triste, a pessoa Olha só, isso eu é, não sabia. começa a ter distúrbios digestivos, disbiose.
insônia, enxaqueca, e depois começa a doer outras regiões. Então, não tem algo específico, não tem como eu te apontar um sintoma. Então, o que que eu falo para as pessoas? Você está adoecendo, está surgindo qualquer que seja o problema, seja seu intestino preso, você está tratando e não está solucionando, precisa tentar fazer outra coisa. Uhum. Precisa procurar algum outro tipo de tratamento. Porque senão vão ficar. Prendeu? Toma o purgante. Ah, não, eu prendo, eu tomo purgante. Tá errado. Uhum. Seu intestino tem que funcionar de forma natural. Uhum. Tem gente que come pedra e o intestino funciona. E aí fica, ah, não tem, é porque você não come mamão, é porque você não come fibra. Tá bom, isso é importante. E quando se come isso, melhora muito o funcionamento intestinal. Uhum. Mas tem mais coisa. Precisa investigar. Não fique somente dependendo da Da medicação, do medicação. purgante, ou só da alimentação, não. Tem mais coisa. Então, por exemplo, a pessoa pode estar com um inchaço nas articulações. Uhum. Esse inchaço nas articulações pode ser algo sutil, né? Acompanhado de leves dores. O que está indicando essas articulações doendo, esses inchaços? Seu corpo está inflamado. Uhum. Às vezes, essa inflamação não te causa grande desconforto. Então, você despreocupa, você deixa para lá. Eu vou tomar um remedinho, passa. Eu vou dormir, passa. Fique atento, porque se isso fica persistindo, seja qual for o sintoma, ele não está sarando. Ah, eu fico 10 dias bom, volta. Fico um mês bom, volta. Significa que ainda não curou. Seu Uhum. corpo não conseguiu se curar daquilo. Ele está em um processo de tentar equilibrar, mas Perfeito. já é sinal de que tem algo errado. Perfeito, doutor. E aí, falando agora um pouco dos tratamentos, né, que você traz no consultório depois de um diagnóstico fechado, né? Se você puder falar um pouquinho também sobre a etapa de como fechar o diagnóstico, você trabalha hoje em parceria com algum médico, como que funciona? Depois do tratamento fechado, depois do diagnóstico fechado, o que que seriam as opções hoje de tratamento, que hoje acho que é o foco principal aqui, né, da nossa conversa, é entender as causas e atacar as causas com as multiplicidades de tratamento que você possui. Como que você realiza esse manejo hoje? Certo. Olha, o que que normalmente essa pessoa faz em primeiro lugar? O básico. Repouso. Ah, acho que foi cansaço, foi esforço em exagero. Então vai descansar um pouco. Noites de sono bem dormida. Às vezes ela vai tomar O um que é muito difícil. Ah, com certeza. Tá todo mundo correndo, vai dormir com o celular na mão, vendo TV, luz acesa, não dorme, acorda cedo, tem que trabalhar. Eu entendo. Eu tenho dias que eu só consigo dormir se eu colocar o terço, se eu colocar uma oração. Tipo, eu já fiz a minha oração para deitar e se eu não colocar alguma coisa para ouvir, eu não desligo. Então, essa pessoa começa fazendo o básico, né? Descanso, gelo, calor, alongamentos, para de fazer certas coisas que às vezes prejudicam. Então, estou estendendo roupa no varal e está doendo. Maneira, coloca um varal mais baixo, então ajusta esse trabalho, né, ao Uhum, trabalhador. Procura consultas, né, vai fazer exames, toma medicamentos que você nem precisa de receita, analgésico, anti-inflamatório. A partir dali, não está dando certo, aí você já começa a ficar mais preocupado, já começa a procurar profissionais que vão investigar outras coisas, precisar de exames. Bom, no meu consultório, normalmente ninguém chega, eu começou semana passada, mês passado. Não, eu só atendo coisa complicada. No meu consultório, as pessoas chegam, já tem 5 anos que estão assim, tem 10 anos, tem 30 anos que está dessa forma. A minha consulta, ela é uma consulta de investigação, uhum, aonde eu vou tentar entender o que que aconteceu na vida dessa pessoa, o que que ela já passou, o que que ela já adoeceu, os traumas psíquicos, emocionais, as alterações psíquicas que às vezes ela já passou, uhum. certos adoecimentos, procedimentos cirúrgicos, perda de filho. Procedimento cirúrgico? Sim, a pessoa fez uma cesariana, teve um aborto espontâneo. Tudo isso é uma carga energética, uma memória de trauma que fica guardado ali, que pode influenciar. Uhum.
Eu vou avaliar a boca Pode desse paciente. influenciar a inflamação do corpo. Pode influenciar atrapalhando o corpo a fazer o trabalho dele, de se autorregular, de se autoajustar. E aí, por exemplo, vou te dar um exemplo. A paciente minha que perdeu um filho, ela sofreu muito tempo por isso, e hoje, alguns anos depois, ela fala, não, isso já passou. Às vezes não passou, não. Eu vou tratá-la, às vezes eu mexo em pontos no corpo dela que traz essas memórias todas à tona. Entendi. E a história do paciente é: olha, Lucas, eu tô bem, tô tranquilo, mas aí eu vejo uma notícia triste na TV, nossa, aquilo acaba comigo. Nossa, eu estava nervosa no trânsito, fiquei estressado com meu marido, fiquei estressado por algum problema, todo mundo fala, ah, é o estresse, é o nervosismo. Não, aquilo é só um gatilho que faz o corpo voltar Uhum. inconscientemente naquela memória de dor e trazer aquele sofrimento do passado todo à tona. E interessante é que eu tratando as pessoas e vou explicando isso para elas, muitas depois chegam à conclusão: Lucas, você sabe que hoje as dores que eu sinto é semelhante às coisas que eu sentia no passado? Uhum. É impressionante como isso acontece. Então eu vou investigar várias coisas. Boca, você não faz ideia o tanto que saúde bucal é importante. Faço. Ah, que bom. Porque o que que acontece? No passado, ainda hoje um pouco, mas no passado foi mais. Era muito deixado de lado. As pessoas negligenciavam a boca. Dente quebrava, pingava água de bateria no canal do dente. Ixi, eu já escutei isso várias vezes no meu Meu consultório. Deus. Até hoje. Esses dias eu dei alta para uma paciente, veio do Maranhão se tratar comigo. E ela chegou no meu consultório e falou assim: eu quero saber como é que tá a boca. Ela falou assim: não, tá tudo ok, já extraí os dentes todos. Comecei a tratar ela e tal. Um belo dia, explicando para ela o tanto que boca é importante, ela vira para mim e falou: Lucas, eu não tinha te contado, eu ainda tenho restos de dentes aqui. Ela fez um raio-x para mim, dentes infectados, Isso é dentes que, ah, não, não incomoda, deixa para lá, não vou procurar tratamento agora não, tô apertado, tô sem dinheiro, tô sem tempo. Eu falei, minha senhora, dentista. Ela foi lá e o dentista falou: nossa, minha senhora, isso aqui é extremamente importante, a senhora precisa tratar os dentes. Então eu investigo isso, porque isso pode influenciar. Sim. Quem que pensou que um dente problemático ou um dente que você tratou a canal há 5, 10, 20 anos atrás pode estar causando essas dores de hoje? Uhum. Isso pode influenciar, porque é como se ficasse uma memória desse trauma que aconteceu naquele E local. aí, depois que você faz toda essa investigação, quais são as terapias que você aplica? Como que você trata? Isso. A gente Você levanta. faz um encaminhamento multi e faz o tratamento no consultório. Isso eu já Sim, entendi. Mas aí no seu consultório, como que você isso. conduz? Levantando essas informações, aí eu vou vir checando cada uma delas. Uhum. Então, por exemplo, se o paciente, o problema for odontológico, eu vou checar a boca. O que for da minha parte, eu vou fazer. O que for da parte do dentista, eu preciso encaminhar. Perfeito. Então, por exemplo, eu vou fazer um teste lá no dente. Eu tenho uma técnica que se chama terapia neural. Então, é um produto que a gente utiliza, um neural terapêutico. Eu vou lá na frente do dente, na mucosa, e aplico ali. Eu posso ter o que a gente chama de fenômeno em segundos. É quase que eu terminar de fazer a aplicação e esse paciente falar assim: Lucas, minha dor lá no pé sumiu, quase que instantaneamente. Isso é possível de acontecer. E acontece bastante. Então eu vou testar. Aí eu tenho um paciente, eu tenho um dente aqui que eu fiz implante, esse implante está sempre incomodando. É como se fosse uma solução mágica, então. Não, não é uma solução mágica porque ela é científica, né? Aham. O que que eu estou fazendo ali? Eu estou dando um estímulo elétrico para a inervação daquele dente. Porque Ah, quando você boa. extraiu aquele dente, você matou o que tinha de vivo. Lá Entendi. dentro do canal do dente tem vasos sanguíneos, Muito artéria, importante vena você falar isso. e nervos, o nervo do dente, Uhum. né? Então, quando eu aplico ali, eu estou equilibrando o potencial de ação da membrana daquela inervação. Certo. Então, cientificamente, é exatamente isso que eu estou fazendo. Eu estou repolarizando aquela célula. Então, ela faz o quê? Ela bloqueia o estímulo de informação de desconforto nociceptivo. Então, é como se imediatamente ele ajustasse, ele corrigisse a informação de descarga elétrica, de dor, de desconforto. Então, Perfeito. a gente tem esse fenômeno em segundos. Isso acontece também, por exemplo, eu te falei de boca.
Mas e se for a cicatriz da cesariana? Claro, eu vou ligar, eu vou conectar a data É como se você fosse procurando as causas ali, exato, fazendo é uma o teste. investigação. Uhum. Então, a minha consulta é extremamente Investigativo. investigativa. Então, eu vou chegar para o paciente e falar, quando tudo começou? Ah, não, isso já tem 20 anos. Aí eu falei, por que 20 anos? Como que você chegou nessa data de 20 anos? Ah, Lucas, agora que você está falando isso, eu acho que é depois que meu filho nasceu. Aí eu já linko, falar, foi parto normal ou foi cesariana? Perfeito. Ah, foi cesariana. Ah, certo. E como que foi o parto? Nossa, fiquei morrendo de medo. Eu achei que eu ia morrer, fiquei com medo de perder meu filho. Então, quer dizer, eu já vou entendendo a carga emocional que tem talvez naquela cicatriz. Aquela cicatriz está guardando aquela informação. E aí, quando eu vou checar, testei boca. Ah, era boca. Não, não era. Então, beleza. Agora a gente vai lá para a cicatriz da cesárea. Eu vou aplicar nessa cicatriz e eu vou ver o que que vai acontecer do resultado dessa aplicação. E aí o paciente às vezes vai ter uma catarse dentro do consultório, o paciente para chorar, revive o momento do parto. O paciente às vezes em catarse ali demora 5, 10 minutinhos Isso para já se recompor. aconteceu. Inúmeras vezes. Toda semana isso acontece. É muito comum. E Aham. aí o paciente, quando ele se recompõe, é impressionante o relato dele. Ele vira e fala assim, Lucas, foi muito real. Parece que eu estava aqui na sala de cirurgia. Eu Isso lembro do tudo por médico, causa do, do como que chama que você falou? da catarse. Não, A memória que guarda o que que você aplica lá? o neural terapêutico, Neural a terapêutico. técnica de terapia neural, ela tem a capacidade de acessar isso, porque essa trama neural, na verdade, não é só a lesão neurológica que aconteceu naquele dermátomo ou naquela inervação periférica. Está tudo conectado ao sistema nervoso central. Então, Uhum. quando eu aplico ali, ele vai agir também lá no cérebro. Por isso que essas memórias às vezes vêm à tona. Por isso que essas catarses acontecem no consultório, o paciente reviver certos momentos de vida que foi traumatizante. Doutor, e quando que você está falando muito da terapia neural, mas antes da gente entrar no aqui online, você comentou também sobre o laser. Sim, Quando você usa cada um, assim, como que é a escolha do tratamento? depende. O paciente, às vezes, se eu percebo que ele está numa situação de muita inflamação, o laser, o ILIB, é fantástico. Ele tem uma ação anti-inflamatória sistêmica no corpo como um todo muito boa. Então, por exemplo, na época de Covid, eu atendia pacientes que estavam com Covid. O que que era o Covid? É uma inflamação exagerada de todo o corpo, né? E quando eu fazia o ILIB, a pessoa começava a desinflamar, ia lá e fazia o teste dela de PCR. O que que acontecia com o PCR dele? Diminuía, então era que ser comprovado, Sim, né? é Então, o comprovado. paciente que chega no consultório com diagnóstico de fibromialgia, às vezes fez PCR e está inflamado. E ele não tem o fator reumatoide para confirmar alguma doença reumática, mas o Aham, PCR dele mostra que ele é muito inflamado. perfeito. Então, o laser vai ter uma excelente ação nesse sentido, E para aí, desinflamar a pessoa como um todo. E essas dores, esses inchaços, podem desaparecer só de fazer o laser. só de fazer o laser, né? E aí você faz o quê? Um protocolo de tratamento? Como que é? Na verdade, não tem muito protocolo, porque cada indivíduo é único, Uhum. né? A fibromialgia de um é diferente da fibromialgia de outro, a causa são diferentes. Então, aquele que é a boca, eu vou ter que mexer na boca. Aquele que é a cicatriz, eu vou ter que fazer na cicatriz. E aquele que tem o distúrbio psíquico emocional, eu vou ter que agir sobre esse distúrbio. Mas se Então, fosse, desculpa a pergunta, assim, para tirar a dúvida mesmo, porque sim, talvez a minha dúvida é a mesma dúvida de quem está aqui ouvindo. Se fosse tão simples assim, não tô falando que é simples, tá? Eu tô dizendo assim, eu sei que não é simples, eu sei que é um tratamento complexo, principalmente falando do laser, do LIB, a gente tem comprovação científica dos resultados, mas voltando lá na terapia neural, é, você falou que é como se fosse fenômeno, é um fenômeno, fenômeno em segundos. fenômeno em segundos. É, como que a gente, se é tão rápido assim, qual que é o valor que as terapias têm? Tipo, falando de terapia no sentido de psicólogo, de acessar as dores e tal, tem alguma associação dessa terapia neural com os tratamentos? É uma dúvida mesmo, assim, uma Sim, curiosidade. então.
Esses pacientes, Porque a gente demora anos, às vezes, para tratar uma dor interna com psicologia, com tratamento ali, né, mas aí é que de tá. A terapia. diferença dessas terapêuticas é que eu trato o indivíduo como um todo. Eu não trato dor, eu não trato patologia, eu não trato doença, eu trato pessoas. Uhum, E o que está acontecendo hoje em dia? Especialidade para tudo. entendi. Aí a pessoa chega, eu tenho uma dor no quadril, no joelho, no Mas pé. pode ser associado com Sim, o e aí o que que psicólogo. acontece? Esse paciente sofre também psíquico, aí fala, não, isso aqui eu não vou mexer, isso aqui você procura um Sim, psicólogo. Aí chega perfeito. no psicólogo, não, mas vamos acrescentar o psiquiatra. Aí, não, mas as pernas, gente, vamos acrescentar o vascular. E aí quando vai ver, a pessoa precisa passar com Entendi, 4, 5, 6 especialidades. entendi, E normalmente, quando chega no meu consultório, ela já faz acompanhamento com uma ou duas especialidades. Então, o meu tratamento vem a somar. entendi. Eu não vou trabalhar somente sozinho. O É meu sempre tratamento multi, né? acrescenta ao que já está sendo feito. Então, Perfeito. você não precisa parar lá o tratamento que você está fazendo para vir se tratar comigo. Não. Você pode dar continuidade. Eu não vou suspender seu pilates, eu não vou suspender sua atividade Ao física, não contrário, vou né? Você vai suspender sua estimular. medicação para dormir, não vou suspender sua medicação antidepressiva. Não. Eu vou começar o meu trabalho associado a isso, e à medida que você vai melhorando, aí opa, você estava tomando remédio para dor? Tava, tá. O que que você estava tomando, por exemplo? Pregabalina, o que mais utiliza hoje. Eu estou tomando pregabalina para Muito. dor e continuo sentindo dor. Aí está tratando comigo, melhora da dor. Aí eu viro para a pessoa e falo, olha, vamos diminuir a dosagem? Meu medicamento acabou, já tem 2 meses que eu estou vindo aqui e não estou sentindo mais dor. Então vamos suspender essa medicação. Você não tem dor, por que que você vai tomar isso? Agora, a Mas medicação, sempre junto com o médico. sim, agora a medicação antidepressiva, a medicação para dormir, essa já tem que ter um cuidado maior, porque Uhum. você não pode tirar essa medicação de uma vez. Então a pessoa está tomando lá Zolpidem para dormir e fala, durmo super mal. Começa o tratamento, está dormindo bem, ao longo do tratamento está mantendo isso bem, aí eu falo, olha, vamos voltar lá no seu médico, vamos tentar começar um desmame, porque isso vai ser importante para que você É consiga parar essa medicação. Então eu falo, olha, não para de uma vez, super porque senão isso pode trazer interessante. vários outros problemas. Muito bacana, muito legal mesmo. Em relação ao laser, eu gostei da questão que você falou do tratamento e em relação ao edema, né? A resposta Sim, clínica sobre o edema. Tanto o laser quanto o ILIB, além desse tipo de sintoma, né? De inchaço nas pernas, ele faz o processo, ele reverte o processo inflamatório, né? Ele vai tratar ali da inflamação. No que mais que você aplica? Porque você falou aí deu alguns exemplos práticos. Que mais assim que a gente poderia trazer para o pessoal entender? insônia. As pessoas O dormem laser, muito mal. E aí, o quando laser e o ILIB para insônia, que sim, legal. o Ilib é fantástico para dormir. Eu tenho pacientes que terminam de fazer, quando não dormem na maca, falam, nossa, deu um soninho gostoso. Olha só, essa é Eu nova. tive um paciente, ele era mototaxista. Ele falou, Lucas, eu não durmo, nada. Eu tomo Rivotril, não durmo nada. Ele deitou na maca, coloquei o aparelho no braço dele, fiz algumas intervenções nele, deixei ele lá com o aparelho de Lib lá. Uhum. Fiquei quietinho, só observando. Ele estava roncando no meu consultório. Doutor, e para quem trabalha à noite? Então, você bagunça seu ciclo biológico, né? Então, você bagunça tudo, horário de dormir, horário de acordar, horário de ficar alerta. Mas o corpo se adapta. O ser humano é o ser mais resistente que existe. Nós estamos em todos os pontos da Terra, tem ser humano, né? Porque a gente tem uma capacidade muito grande de se adaptar. Uhum. Agora, a pessoa que dorme à noite, perdão, a pessoa que trabalha à noite e tem que Dormir de dormir de dia. dia, se ela tem dificuldade, tem gente que dorme tranquilo. Aquele que não consegue, aí ele tem que começar, em primeiro lugar, começar a fazer a higiene do sono, né? Desacelerar, né? Desacelerar, apagar as luzes, apagar aquela luzinha do standby da televisão, aquele LED do ar-condicionado, isso pode atrapalhá-la, né? Uhum. E não está conseguindo, procurar tratamento. Porque se ela não dormir, se ela não entrar em sono profundo, não vai liberar substâncias químicas no cérebro dela, que são substâncias que reparam, que dão prazer, que dão Controlam, né, os bem-estar, que hormônios. descansa. Então a imunidade dela cai, começa a adoecer. Aí pega gripe, aí sara da gripe já adoece de novo.
Todo dia um problema de saúde diferente e pode ir evoluindo para outros problemas ainda mais sérios. Vamos fechar com mitos e verdades sobre fibromialgia? Nosso tempo passa tão rápido aqui, né? Vamos lá, você topa? Topo? Então, bora. Ó, eu vou falar uma frase, você me fala se é mito ou verdade e comenta sobre ela. Fibromialgia é uma doença psicológica. Sim, o psíquico também pode influenciar, mas não é somente psíquico. É físico também. Físico, Processo inflamatório. sim. Somente mulheres têm fibromialgia. Não, mas elas são mais predispostas. Já atendi 1 ou 2 casos de homens Por com quê? fibromialgia. Fisicamente, elas são, como eu posso dizer? O homem, fisicamente, ele é superior. Ele aguenta mais, ele esforça mais, ele tem mais massa Testosterona, muscular, né? ele é mais forte. E quando você é mais forte, você tolera melhor certas coisas, você tolera melhor trabalho. Você já viu que jogador de futebol que toma uma pancada, sai rolando no chão e vem alguém com aquela aguinha milagrosa, passa 5 minutinhos, ele entra Tá em campo e jogando. sai correndo? Por que que ele tá daquele jeito? Porque ele é forte. Porque se ele fosse fraco, Testosterona, né? Hormônio sim, masculino. esse hormônio predispõe a ganho de força, ganho de massa, melhora a parte ventilatória do corpo. Então, nesse sentido, fisicamente, a mulher é inferior. Mais Então, frágil. ela é mais frágil, ela se machuca mais facilmente. Então, tem certas tarefas aonde a mulher se sobrepõe por ser mais dedicada, por ser mais centrada, se sobrepõe em relação a homens, mas tem tarefas de esforço físico que o homem vai exercê-la melhor. Entendi. Exercício só piora os sintomas. Não. Exercícios físicos são excelentes, é unânime. Se você entrar na internet, se for em congresso, todo mundo fala, termina qualquer tratamento, exercício físico. É extremamente importante. O Mesmo com dor. problema é que exercício físico você faz é quando você está bem. Quando você está com dor, você trabalha. Quando você está com dor, você vai fazer esforço? Não. Então, esse esforço ele tem que ser dosado. A Então, diferença do primeiro remédio e trata. veneno é a dose. E tem dose para exercício também. Uhum. Então, às vezes, o que que acontece? A pessoa vai se tratar. Nossa, eu melhorei bastante. O profissional falou: "Ó, toma isso aqui, você vai melhorar. E depois vai fazer atividade física." Ela tomou o medicamento, melhorou, falou: "Ah, vou fazer isso não, sarei." E aí? E aí, depois, quando começa a voltar as dores, ela acha que eu vou lá fazer. Aí faz e piora. Porque ela está fazendo na hora errada, no momento errado. Então, se você for bem fisicamente, forte, você vai evitar adoecer. Então, o paciente que é fibromialgico, é difícil tratá-lo com exercícios, é importante, mas é difícil porque a dose para ele é difícil de alcançar, Então, na verdade, o exercício físico ele entra como parte do tratamento. faz Primeiro parte eu do trato, tratamento. depois eu retomo o exercício físico. Sim. Certo. Se o seu exame não está alterado, você não tem fibromialgia. Não tem nenhum exame que detecta a fibromialgia, porque ela não é uma patologia, então exame nenhum vai acusar isso, né? Fecha-se diagnóstico por exclusão de outras queixas e somatória de sintomas. É uma Então, não síndrome. é porque o exame não deu nada que não tenha nada. Isso é um grande tabu também, que as pessoas chegam e falam, mas falam que eu não tenho nada. Tem, só não consigo ver. Exame não mostra tudo, não consegue ver tudo. Quanto de dor você está sentindo? Não sei, não consigo ver sua dor, não consigo medir sua dor. Quanto sono? Dor é subjetivo. Sono, fome, frio, cansaço, pontada, choque, dormência, angústias. Não tem exame que veja isso. Uhum, Então, às vezes, a pessoa está com uma sensação, um sintoma, que é diferente de um sinal. Então, aquilo não vai aparecer em exame nenhum. Os uhum. exames vão tentar verificar a composição daquelas estruturas que ele está avaliando, e se tiver alguma alteração, aí tenta cruzar a informação da queixa com o que detectou de alteração. Ah, ó, você está com dor no ombro e tem uma ruptura do tendão, ou o tendão tem a presença de líquido, então você tem uma tendinite, Perfeito. entendeu? É mais ou menos assim que se fecha os diagnósticos. Perfeito. E para fechar, medicação é a única solução, Não, que é o que justamente nós estamos falando aqui. exatamente isso. É impressionante. As pessoas gastam 600, 800 reais todo mês de farmácia
e chega e mandar mensagens assim: ah, eu já não aguento mais tomar remédio. Eu falo: olha, você está fazendo mais do mesmo que não está funcionando. Não é que não funcione, mas para esse caso em especial não está dando certo. Então você precisa fazer algo diferente, senão você só vai continuar fazendo o que não está dando certo. E que bom que a gente tem novas tecnologias, né, doutor? Sim, a medicação é muito importante, né? Eu tenho pacientes que às vezes eu preciso receitar algumas coisas para elas, mas não é somente aquilo. E não entrega a sua saúde somente para aquilo ali, Uhum, porque você precisa detectar a causa, senão você só vai estar remediando sintoma. perfeito. Olha, muito obrigada por ter vindo novamente. As portas estão abertas, tanto para você entrar como um patrocinador, que seria uma honra para nós, quanto para voltar outras vezes. Conte conosco, né, como apoiadores aí. Chegou recentemente em Uberlândia, seja muito bem-vindo sempre aqui no podcast, na nossa região também. Acho que é um ganho ter profissionais que têm um olhar diferenciado, que fazem um tratamento, né, mais holístico ali, entendendo todo o contexto do ser humano. Então, muito obrigada, foi muito legal. Ah, eu que agradeço. Eu me mudei agora em fevereiro, né, aqui para Uberlândia. Estou me sentindo muito bem, gostando da cidade, acolhido. As pessoas estão me procurando, reconhecendo o trabalho, isso é muito Que bom. gratificante, né? Eu adorei vir aqui no podcast, te conhecer, poder passar para as pessoas que existem outros recursos terapêuticos, né? As pessoas não devem desistir, elas devem insistir em buscar algo a ser feito. Perfeito. E eu tenho muito a agradecer aqui a Uberlândia, agradecer a você também que está mostrando para as pessoas o meu trabalho, né? E eu fico muito encantado com isso. Muito Que obrigado. bom, obrigada. E a gente espera numa próxima e eu te vejo também, você que está acompanhando. Vou te convidar de novo, encaminhe esse vídeo aí para aquela pessoa que tem fibromialgia, para o parente que você conhece, né? Tem solução, gente, tem tratamento, tem inúmeras soluções novas, tem tecnologias novas. Então, tanta gente, tantas pessoas aí, a nossa população está envelhecendo. Então, fica ligado aqui nos nossos temas. Encaminha para quem precisa dessa informação. Já curte a nossa página, segue a nossa página lá no canal no YouTube, também no Instagram. E eu te vejo na próxima quinta-feira com um tema novo. Já já a gente anuncia aí nas nossas redes sociais. E até lá.